Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e eu já vou começar dando uma dica que é o seguinte: tem muita gente que já se aposentou, tá? E que poderia ter se aposentado de uma maneira melhor. Por quê? Porque são pessoas que têm algum tipo de deficiência e essas pessoas simplesmente se aposentaram, foi utilizado o fator previdenciário na aposentadoria dessas pessoas e acabou reduzindo drasticamente o valor da aposentadoria. Então, em alguns casos, a gente verifica a aposentadoria foi reduzida em R$2.000 por mês. Então, o que acontece? Quem se aposentou depois de maio de 2013 e tem algum tipo de deficiência, dá para fazer revisão, tá? E já tinha, não adianta ser posterior à data da aposentadoria, não. Essa pessoa tem uma cardiopatia, essa pessoa tem um problema, enfim, ela operou, ela teve câncer de mama, ela tem... Dependendo do problema que essa pessoa tem, é possível transformar essa aposentadoria em aposentadoria do deficiente. E aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência e que não pediram aposentadoria, é possível pedir. Claro, não adianta eu falar, ou então vamos supor, eu tenho um problema no joelho e eu operei e essa operação zerou o problema. Aí já fica mais complicado. Eu pedi hoje uma aposentadoria do deficiente. Eu posso conseguir uma contagem especial, mas eu pedir a aposentadoria como um todo já fica mais complicado. Agora, se você durante um período da sua vida, você teve algum tipo de problema e esse problema persistiu até você se aposentar, porque a gente tem apenas 1% das aposentadorias são aposentadorias do deficiente, enquanto a gente tem milhões de pessoas com sérias deficiências, é que às vezes ela não se liga que aquilo que ela tem pode gerar um benefício melhor para ela. Então, eu estou dando essa dica porque eu vejo muita gente, às vezes até pessoas que já passaram comigo, que não comentaram nada, nenhum tipo de deficiência, e aí agora falando, a pessoa fala, mas espera, eu não comentei com você, mas eu tenho tal problema. E entra. Então, uma das questões é, você que tem carta PCD, você já pode provavelmente ter direito a uma aposentadoria do deficiente. Então, verifique, fale com o seu médico que tipo de deficiência. É importante saber o tipo, porque dependendo do tipo de deficiência, tem o grau leve, tem o moderado e o grave. Então, se é grave, a contagem de tempo é menor, tá? Então, você precisa de menos tempo. Por quê? Porque aquela pessoa, ela vai trabalhar, ela tem uma dificuldade muito grande para se locomover. Enquanto você faz um trabalho, você que tem uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência, você faz um trabalho, essa pessoa com deficiência, ela tem um esforço muito maior para desempenhar aquele mesmo trabalho. Então, a contagem do tempo é diferente. E na aposentadoria por idade, essa pessoa consegue se aposentar 5 anos antes. Mas é o tal negócio, precisa juntar laudo, na hora de fazer a aposentadoria tem que pedir perícia, precisa saber o que está fazendo, para não fazer errado. Bom, vamos falar um pouquinho agora do que está acontecendo no INSS, porque o tempo médio de espera dos segurados para obter resposta de benefícios em 2019 foi maior em 5 anos, segundo informações enviadas pelo próprio INSS ao Tribunal de Contas da União. Então, as informações constam de manifestação remetida pelo INSS ao Tribunal de Contas da União, e essa manifestação foi enviada para justificar a contratação de pessoal extra para diminuir a fila de espera para concessão de benefícios, entre os quais aposentadorias por tempo de contribuição, ainda coisa da lei antiga. Aposentadoria por idade, por invalidez, auxílio-doença, pensão por morte, salário e maternidade. Então, de acordo com o INSS, para reduzir
a zero a fila em 2020 e 2021, será necessária a contratação de 9.101 pessoas com mão de obra temporária, sendo 1.506 servidores especializados e 7.596 servidores para atender a população. Então, a lei prevê que os pedidos sejam analisados num prazo de 45 dias. Só que no ano passado, o tempo médio de espera para concessão de benefício foi de 74. Chegou a alcançar 89 dias em julho e terminou o ano, dezembro, em 75. Isso é uma média geral, porque a gente tem benefícios aí que levam 10 meses para ter uma resposta. Bom, em 2018, o tempo médio do ano foi de 51 dias, em 2017, 54, em 2016, 60, em 2015, 39 dias. Bom, no total, no país, milhões de pedidos de benefício estão à espera de resposta há muito mais de 45 dias. As explicações do INSS foram enviadas depois de o Tribunal de Contas da União contestar a possibilidade de proposta pelo governo de contratação apenas de militares para reforçar o atendimento. Segundo o tribunal, isso seria inconstitucional porque estabeleceria uma reserva de mercado. Bom, a medida provisória prevendo a contratação de servidores civis, aposentados e militares, ela já foi assinada, tá? Então, essa medida já foi assinada. Agora, quem está na fila, na extensa fila de análises do órgão, pode entrar na justiça para acelerar a concessão do benefício. Então, entre as medidas, você pode solicitar, você pode contratar um advogado e impetrar um mandado de segurança. Porque esse mandado de segurança, ele obriga o INSS a dar uma resposta dentro do prazo estipulado pelo juiz. E tem sido muito utilizada por nós, advogados, nos últimos meses. Agora, você vai ter que considerar que tem gasto. Você vai furar fila? Vai furar fila. Só que também tem outra coisa. Se o juiz achar que não é correto, que você tem que esperar, que milhares de pessoas estão esperando, aí não tem o que se fazer. O juiz é que vai decidir. Então, você entrar com esse impetrar o mandado de segurança, então o trabalhador pode entrar na justiça por causa da demora na análise do INSS. Porém, essa alternativa deve ser utilizada com cautela, porque para você entrar com uma ação, você precisa contratar um advogado e você vai ter que arcar com esse custo. Mesmo que você mova a ação no Juizado Especial Federal, que não requer advogado, você precisa ter um advogado. Por quê? Porque o INSS vai recorrer da decisão e o prazo é muito curto para você contratar um advogado, tá? Então, é bom você já começar com aquele advogado, porque se você contratar, você vai ter 10 dias para... O INSS recorre, você vai ter 10 dias para contratar um advogado. O advogado, muitas vezes, não tem tempo. Se a pessoa chega em 10 dias para me contratar, que não vai ser 10 dias, ela te chama no 8º, no 7º dia. Às vezes não dá tempo, às vezes você tem que negar, porque você não vai ter tempo de verificar o que está acontecendo. Então, cuidado com isso. Bom, se eu entro com recurso, meu pedido foi negado, eu vou ter que esperar mais tempo para ter meu recurso analisado? Bom, se a aposentadoria for concedida e o segurado discorda do cálculo, você pode pedir uma revisão. Agora, diante da atual situação do INSS, com o atraso da análise em todos os processos, a gente não tem como prever o prazo de resposta de um recurso administrativo. E se o pedido é negado, eu entrei com pedido de aposentadoria, foi negado. Você vai analisar se vale a pena você fazer um novo pedido. Muitas vezes a gente fala, bom, isso aqui foi um errinho, dá para consertar. Você vai lá, conserta o erro, explica o que está acontecendo para o analista e ele conserta e você já vai ter aposentadoria e depois entra com uma ação para abrigar dos atrasados. Outras vezes você fala, não, vale a pena entrar com recurso administrativo. Você vai ver a situação da pessoa. E outras vezes nem recurso administrativo, nem fazer novo pedido. Aqui já tem que entrar com ação judicial. Então, tudo vai depender do caso a caso, da situação daquela pessoa, para você poder dizer o que ela pode fazer. Bom,
A taxa média de concessão, ou seja, a quantidade de benefícios concedida em 2019 foi a menor em 5 anos. 55% dos benefícios foram concedidos, ou seja, 45% desses benefícios foram negados. E o benefício com maior número de pedidos e negativas é o LOAS, que é para pessoas com portadores de deficiência. Então, requerimentos para concessão desse tipo de benefício aguardavam análise. Desses 90% desses benefícios já esperam há mais de 45 dias, que é o tempo definido por lei como limite para avaliação do INSS, ou seja, 9 em cada 10 requerimentos para benefícios já aguardam há mais de 45 dias. Então, nesse momento, o tempo de espera para um LOAS ou BCP, que é o benefício de prestação continuada, para portadores de deficiência é de 251 dias, ou seja, quase 8 meses e meio. Então, esses requerimentos de LOAS para portadores de deficiência representam quase 1/3 da fila dos benefícios que estão aguardando há mais de 45 dias. Na sequência, os pedidos de aposentadoria por tempo de contribuição são os que mais se acumulam. Tá? Então, a maioria deles, 95%, estão há mais de 45 dias. Então, no documento enviado ao Tribunal de Contas da União, o governo ressalta a complexidade de análise dos requerimentos, inclusive assistenciais, como o benefício de prestação continuada, conhecido como LOAS. Bom, questionado pelo Tribunal de Contas da União quanto à aplicação das prioridades legais na fila de requerimentos dos atrasados, o INSS informou que ele não estabelece prioridades, porque 80% do público estão incluídos nas prioridades legais. E o INSS tem dado tratamento uniforme em relação a todas as prioridades. Então, aquela pessoa, vamos supor, tem uma pessoa que fez o pedido antes da reforma, mas ainda não saiu. Como é que ela vai receber? Vai receber com as novas regras? Bom, quem comprovar que completou as exigências da legislação antiga, válida até 12 de novembro de 2019, não vai ser afetado pelas novas regras, graças ao direito adquirido. E aí a pessoa às vezes pergunta, mas o INSS paga atrasados a partir de que data? De quando libera o benefício? Ou de quando foi feito o pedido? Aí o segurado que tiver o benefício concedido por mais de 30 dias de espera, ele tem direito de receber atrasados, que são os pagamentos mensais que deveria ter recebido desde a data que protocolou o pedido do INSS até a concessão. Então, vamos supor, eu entrei com o pedido em julho, e aí meu pedido saiu em janeiro de 2020. Eu entrei em julho de 2019 e saiu em janeiro de 2020. Eu vou receber todos atrasados. E o dinheiro, ele é pago de uma única vez, junto à primeira parcela do benefício. E aí, a espera sendo superior a 45 dias, os atrasados, eles são corrigidos pela inflação. Então, não é que você vai ser prejudicado, que você só não vai receber se o INSS negar o seu pedido, você fizer um novo pedido, aí vai contar a partir daquela data. Tá? Aí, aqueles atrasados, você precisa e deve entrar com uma ação judicial para você conseguir receber esses atrasados, tá? Porque se você não fizer nada, você não vai receber. Bom, o INSS especificou que o tamanho da fila por unidade da federação, a maior de todas é no Distrito Federal, porque são muitos requerimentos com mais de 45 dias sem resposta, o que representa 44% da fila em todo o país. Considerando o total de requerimentos, o que inclui os com tempo de espera inferior a 45 dias, a fila do Distrito Federal é de 35% de toda a fila do país. E o INSS explica que o número elevado de benefícios represados do Distrito Federal é causado pelo funcionamento das chamadas centrais especializadas de análise de benefícios, que elas foram criadas o ano passado, essas centrais, e elas reúnem requerimentos
para análise por tipo, independente de onde foi feito o pedido. Então, no caso do Distrito Federal, essa central reúne requerimentos de todos os estados das regiões Norte e Centro-Oeste. E com isso, acaba atrasando ainda mais, ou seja, acaba ficando pior o que já está muito ruim. Depois do Distrito Federal, Pernambuco tem a maior fila de espera, seguida por São Paulo e Minas Gerais. As menores filas estão na região norte, Amapá e Acre. Então, é complicado. O INSS hoje está um caos. Então, quando você for dar entrada num requerimento, você tem que tomar muito cuidado para você fazer tudo direitinho, para você não ficar meses e meses e meses esperando para depois você ver que tinha algum erro e aí você ter que consertar esse erro. Então, cuidado, cautela, porque o negócio anda muito feio. Bom, aí as pessoas perguntam, tudo bem, o INSS está demorando, eu vou receber tudo de uma vez, depois de alguns meses, mas e aí, eu vou pagar mais imposto de renda por causa dos valores dos atrasados? Bom, quando esses atrasados são do ano vigente a concessão, o desconto do imposto de renda é aplicado sobre o valor total, não mês a mês. Então, um atrasado que é pago pelo INSS de uma vez só pode superar a faixa de isenção do imposto de renda, ou fazer com que o aposentado caia numa faixa maior de desconto. Então, para receber o dinheiro de volta, os aposentados deverão informar os valores na declaração anual do imposto de renda. E se os atrasados foram recebidos em 2019, é preciso informar esses valores na declaração desse ano a ser enviada. Já a gente está na época já de ser enviada, começou ontem e vai até 30 de abril. Então, já está na época de declarar imposto de renda. Cuidado para você fazer essa declaração, porque às vezes a pessoa ela quer economizar, não quer pagar um contador e ela acaba pagando mais imposto de renda ou muitas vezes caindo na malha fina. Tá? Não sou contadora, não mexo com esse tipo de coisa, mas eu aconselho a procurar quem sabe fazer. Porque você fazer de qualquer jeito, você acaba tendo um trabalho enorme, cai na malha fina, muitas vezes você acaba pagando muito mais, sendo que se você soubesse declarar, você poderia pagar um valor bem menor. Bom, eu vou receber sobre qual o salário mínimo para aquelas pessoas que recebem o salário mínimo, deram entrada ano passado, saiu esse ano. Bom, a aposentadoria ela não é calculada considerando o número de salários mínimos. O valor da aposentadoria varia conforme a média salarial. Para quem se aposenta com as exigências antes da reforma, ela é a média dos 80% maiores salários desde julho de 94. Para quem cumpre as exigências a partir de 13 de 11 de 2019, a média considera todos os salários desde julho de 94, que é justamente quando entrou o Plano Real, sem destacar os menores salários. Além disso, o benefício vai variar conforme o tempo de contribuição e, em alguns casos, conforme a idade. Bom, entre os motivos apontados pelo INSS para a formação da fila está a mudança no sistema de requerimentos, porque, segundo o INSS, isso gerou uma elevação no número de requerimentos sem uma correspondente aceleração da análise dos processos. Além disso, houve uma redução da quantidade de pessoal. O número total de servidores em 2019, incluindo áreas de logística e recursos humanos, foi menor que o número de servidores no ano anterior, que cuidavam apenas dos atendimentos e concessões de benefícios. Então, o acúmulo de requerimento para o LOAS, o INSS afirma que ele é um auxílio de concessão complexa, que envolve vários procedimentos visando a correta concessão do benefício, que no caso de deficientes físicos, é preciso cumprir pelo menos 3 etapas: verificação da renda da família, que tem que ser de até 1/4 do salário mínimo vigente, né, que é a renda per capita, avaliação social e perícia médica para comprovar a deficiência. Então, o INSS afirma que decisões judiciais sobre o tema tornaram a análise ainda mais demorada e complexa. E o INSS ainda afirma que, ao longo de 2019, reduziu a fila de processos, apesar do volume de novos requerimentos mensais. O INSS despacha mensalmente cerca de 600 mil requerimentos e, conforme amplamente divulgado,
trabalha junto com o governo federal para que sejam implementadas ações emergenciais com foco numa rápida análise de requerimentos. E o INSS espera que as análises entrem no seu prazo regular até 6 meses após a entrada em vigor dessas ações, ou seja, com o efetivo começo do trabalho dos temporários, né, que já foi assinada essa medida provisória, então já vai começar em breve. Bom, aí eu mandei o documento, caramba, o documento está errado, o que eu faço? Bom, a falta de documentos que comprovem o direito à aposentadoria pode travar a análise ou impedir a concessão do benefício. Então, se você perceber que tem necessidade de corrigir uma informação, você pode aguardar o INSS solicitar a documentação e cumprir a exigência dentro do prazo. Para evitar transtornos, só entre com pedido de aposentadoria quando você tiver com a documentação em ordem. Então, se você tem um vínculo de trabalho que não conste no sistema do INSS, o CNIS, você pede correção com documentos que comprovem atividade no período, no momento de protocolar o pedido de aposentadoria. De preferência, você vai fazer isso antes, você não vai esperar entrar com a aposentadoria para fazer, começa a fazer antes. E quem quer se aposentar pelas novas regras, quando pode fazer o pedido? Bom, o segurado que quer se aposentar pelas novas regras, ele já pode pedir aposentadoria, mas ela vai ficar parada porque o sistema ainda não está adaptado às novas regras. Por incrível que pareça, já está valendo desde novembro, nós estamos em março e ainda o sistema não está adaptado a essas novas regras da reforma. Então, se ainda não tinha os requisitos até 12 de novembro de 2019, será preciso conferir se você cumpriu essas novas exigências para se aposentar com essas regras de transição. Bom, muitas vezes a pessoa paga como autônomo e não entrou no cálculo porque o código estava errado. Como é que essa pessoa faz para corrigir? Então, esse trabalhador que contribuiu com código errado na GPS, que é a guia da Previdência Social, ele pode fazer um pedido para complementar as contribuições que foram pagas com alíquota inferior ou corrigir o erro. Então, gente, todo cuidado é pouco, principalmente agora. Agora o INSS está um verdadeiro caos, tá? A gente vê aí benefícios que já eram para ter sido concedidos há muito tempo, que são coisas muito fáceis e que não está demorando. Está complicado, o INSS está negando, a gente vê, a pessoa tem direito, está tudo direitinho, está tudo certinho e o benefício é negado com tudo que a pessoa fez. Então, todo cuidado é pouco. Se você teve uma negativa, analisa se vale a pena entrar com um novo requerimento, se você entra com ação, se você vai recorrer, porque tudo isso, tempo é dinheiro. E agora, nesse caos que a gente está vivendo do INSS, a gente não pode, de forma alguma, perder tempo. Então, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso.